Para mim, o lendo foi uma das coisas mais marcantes que eu fiz durante a faculdade. Por quê? Porque eu acho que foi nele que eu realmente me encontrei com a literatura e realmente consegui entender como ela me entendia, né? Eu lembro, eu fui uma das primeiras integrantes, então eu lembro da professora Bia com a professora Cris, pensando em uma ideia que fosse para além daquilo que a faculdade nos trazia, né? Então começamos com um grupo muito pequeno, de em torno de umas 6, 7 pessoas, que conforme o grupo foi andando foi diminuindo, né? Mas assim, é um lugar assim que eu me sentia, era um lugar que eu me sentia tão bem que eu sinto muita falta. Ele foi assim essencial para minha formação tanto quanto professora como pessoa. E toda vez que eu penso num projeto, toda vez que eu penso em alguma coisa relacionada à literatura, ele é a primeira coisa que me vem na cabeça. E assim, me lembro de vários encontros marcantes que a gente chorou, a gente conversou, a gente perdeu a hora, a gente tomou café. E eram conversas tão simples e tão humanas, no sentido assim de que realmente a gente falava o que a gente sentia em relação ao livro. Então, muitas vezes você lia o livro e você não entendia muito bem porque, né? Você falava, nossa, mas que livro esquisito, né? E assim foi para mim com a literatura russa. Então, a primeira leva de encontros propunha a leitura da literatura russa. Para mim não existia, né? Era uma coisa totalmente estranha, assim, nossa, mas literatura russa. E daí quando você começa a ler, você começa a pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que é só isso? Será que tem alguma coisa por trás? O que será que eu não tô entendendo? E um dos encontros mais marcantes que eu tive foi quando a gente fez a leitura da A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. É um livro curto, ele é bem pequenininho, né? Depois eu comprei ele. E assim, tem várias anotações que eu lembro de ter feito, ó, de ter feito do encontro. E uma das coisas mais marcantes foi uma das falas da professora Jus, que também, né, volta e meia se encontrava conosco. Em perceber como a nossa vida era, né? E ela tem uma frase que ela fala que ela falou, né, na verdade, que marca a leitura do Tolstói, a leitura de Ivan Ilitch. A frase que me marcou muito e que fez eu me refletir bastante. Não só, mas sabe, sentir aquela emoção, assim, sentir aquele, eu não sei, talvez uma paz, uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo sentir que você realmente está ali, né, naquele momento. E a frase foi exatamente essa aqui. A história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Então é aquela pessoa que tinha tudo o que a gente almeja, assim, né? Coisas, né, materiais, coisas de carreira, enfim. E era uma das mais terríveis. Então você se via no lugar dele, né? E é tão bonito pensar que a vida dele surge na morte, né? Uma coisa bem Tolstói, assim. Mas foi uma coisa que me marcou muito. Então, esse foi um dos meus grandes amores do Lendo Fora das Grades, né? Depois, o grupo foi se desenvolvendo, né? E foram surgindo várias coisas, mas ainda a literatura russa foi permeando os nossos caminhos, assim. Tanto que o meu trabalho de TCC foi sobre Ana Karenina, de Tolstói, né? E eu lembro da minha apresentação de TCC, foi uma das coisas mais, assim, não sei se bobas, mas emocionantes, assim, de se falar sobre literatura. E até agora, ainda, né, falando sobre lendo, assim, ainda me emociono bastante. E o Ana Karenina também está aqui comigo. Uma edição mais antiga, né? Cheia de marcadores ainda. E aquela mesma ideia, né? De perto da morte a gente sentir que realmente viveu. Ou sentir que realmente entendeu o que aconteceu conosco, né? Além disso, surgiram outros grandes amores aqui. Um dos mais simples, não simples, mas um dos mais ingênuos e que talvez eu não esperasse que me tocasse tanto como me tocou a literatura russa, que eu acho ela mais, não sei, né, mas não tem um adjetivo suficiente. Foi Plater e eu.
né? Plateriel é da literatura espanhola, né? Então conta a história de um menino, né, com seu burrinho e a vida, né, dos dois assim. E é tão simples, é tão suave assim, sabe? E eu acho que toda essa minha personalidade que eu tenho hoje vem dessa literatura. Eu não era assim, sabe? Quando você consegue perceber nitidamente que você mudou, que você consegue ver as coisas mais amplamente, consegue perceber coisas que antes você não percebia. Então eu acho que a literatura, tanto russa, enfim, o Lendo Fora das Grades me proporcionou isso. Com o tempo, a gente começou a assistir alguns filmes belíssimos, marcantes, que eu só conheci depois que eu participei do Lendo Fora das Grades. Nós vimos documentários, né? É, coisas que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha assistido documentário. E uma das mais marcantes que a gente assistiu, né? Que eu acho lindo, sempre mostro para meus alunos, eles amam, é Chaplin, o Garoto. E a mesma ideia, né? É uma coisa simples, todo mundo fica com medo porque é preto e branco, porque ninguém fala, mas ele é lindo. Então, são essas coisas que eu carrego junto comigo e tento trazer para dentro da sala de aula, assim. Tô muito longe de ser uma ótima professora, né? Uma boa professora, mas eu acho que talvez essa sensibilidade me ajude a me tornar uma boa professora. Além disso, um dos encontros mais marcantes também, é só pra poder falar, a gente assistiu Amadeus, que eu achei muito legal, né? Eu tenho o folder ainda. Aqui eu tenho o cartaz também do Vinícius de Moraes, que foi um documentário que a gente viu. E aqui nós temos aqui quando surgiu como filme, né, do Carteiro e Poeta, que eu também tenho guardado comigo, né? Aqui, ó. Daí tem uma sinopse do Carteiro e do Poeta, acho que a professora Cris e a professora Bia fizeram. Aqui a gente assistiu também Luzes da Cidade, que é outro filme muito, né? Foi um filme muito bom, é um filme muito bom. E daí eu tenho. Nós tivemos um encontro, em um desses encontros, eu dei uma fotografia do nosso grupo para as professoras. E foi um encontro que cada um tinha que falar uma leitura que marcou. E foi um encontro tão bonito, tão sentimental, assim, que eu guardei, tenho ainda guardado, né? Eu gosto de guardar papéis, assim, várias coisas que me tragam lembrança. Quais foram as leituras que mais te marcaram? E a professora Bia entregou isso daqui pra gente, né? Esse Laose, que são pequenos poemas, né, escritos, então eu tenho guardado até hoje comigo, né? E vou continuar guardando com certeza, né? Aqui ela, né, tirou um trechinho da literatura e a formação do homem, e ela falou dessa leitura que é uma leitura que poucas pessoas conhecem, é uma leitura que tem essa essência justamente dessa simplicidade, né? Para mim, o meu livro mais marcante foi Girassol na Janela, que eu li quando eu era muito pequena, né? Em Veleiro de Cristal, que foi o primeiro livro que eu chorei, do Gaimedes José, Gaimedes José. E assim, eu acho que o Lendo, ele nunca pode ser visto como um grupo excluído, ou um grupo, não sei, né? Às vezes as pessoas têm talvez um pouco de preconceito por ser um grupo de literatura. Mas ele foi assim, ele me toca muito, né, até hoje. E até pra falar, assim, das emoções ainda fico muito sentida. Eu acho que a minha formação tinha que ter sido ali, com essas pessoas que eu me formei, vendo o que eu vi, né? Conhecendo lugares que eu não conhecia, lendo livros que eu não tinha ideia que existiam e tendo esse gosto, talvez um pouco diferente, um pouco, não sei explicar, né? E assim, ele foi fundamental. Não tenho o que dizer. E eu acho que é justamente isso que faz a diferença. Quando a gente faz uma coisa com amor, assim, com uma coisa que a gente se importa, realmente a gente corre atrás, tem todas as dificuldades, mas a gente continua fazendo. Até o ano passado eu participava ainda, né? Fui em vários encontros, como por exemplo da Alice, né? É, estavam os encontros acontecendo já na biblioteca, que é um espaço que eu amava, né? Eu sempre saía de lá com vários livros, levava a professora, a professora tem esse lá, tem literatura infantil, enfim. E hoje, esse ano, infelizmente, eu não pude participar de nenhum encontro, né? Por causa que eu me mudei. Mas eu queria dizer muito que
eu gostaria de estar aí nesse aniversário, mas infelizmente não deu, né? Então por isso estou mandando esse vídeo um pouco longo, mas talvez na tentativa de tentar mostrar o que o Lendo foi pra mim, né? Ele não é só um encontro pra gente falar, ah, tá, vamos ler, ai, foi bem legal o livro, pronto. Não é isso, ele é muito mais que isso, ele é muito profundo. Eu acho que ali no grupo a gente trazia as nossas lembranças, os nossos medos, então eu acho que ele foi essencial mesmo, tá? Muito obrigada e tenha um ótimo selfie, tá bom?